Milionário se disfarça de mendigo para testar sua noiva arrogante, mas acaba encontrando o verdadeiro amor de sua vida. O final é impressionante. A noite caía sobre a cidade, enquanto Leonardo terminava de ajeitar os trapos que vestia. O reflexo no espelho do banheiro do seu restaurante era quase irreconhecível. A barba desgrenhada postiça, o boné sujo cobrindo parte do rosto, as roupas rasgadas e sujas. Aquele não era mais o elegante dono de um dos restaurantes mais refinados da cidade. Agora ele era apenas mais um homem invisível para a sociedade. Respirou fundo. Seu coração estava acelerado. Não era medo, era receio. Medo de descobrir a verdade. Leonardo era um homem bem-sucedido, dono do renomado restaurante Vila Doro, conhecido pela comida refinada e pelo ambiente luxuoso. Ele havia construído aquele império do zero, com esforço e sacrifícios. Mas apesar de todo o sucesso, havia uma dúvida que o corroía por dentro. Amanda, sua noiva, era realmente a mulher que ele pensava ser? Ou estava ao seu lado apenas pelo dinheiro? A desconfiança havia nascido aos poucos, pequenos sinais, a forma como ela falava sobre sua vida, sempre exaltando o luxo, a impaciência que demonstrava quando estavam em lugares mais simples, o desdém com pessoas humildes. Mas o que realmente despertou seu alerta foi uma conversa que ele ouviu sem querer, quando Amanda falava com uma amiga. Se o Léo perdesse tudo hoje, eu não ficaria um segundo ao lado dele. Imagina ter que trabalhar? Deus me livre. As palavras ficaram martelando na mente dele. Era aquilo mesmo? Amanda não o amava de verdade? Foi então que teve a ideia. Ele se disfarçaria de mendigo e testaria sua noiva. Iria até seu próprio restaurante pedir comida. Se ela o rejeitasse, se mostrasse desprezo, então ele saberia a verdade. Era agora ou nunca. Com o coração apertado e a alma inquieta, Leonardo saiu pela porta dos fundos do restaurante, misturando-se às sombras da cidade. Caminhou até a entrada principal e respirou fundo antes de dar o primeiro passo. O destino estava prestes a revelar a verdade. A noite estava fria e Leonardo sentiu um arrepio ao se aproximar da entrada do Vila Doro. Mas não era só o vento cortante que o fazia estremecer. Era a incerteza, o medo de confirmar o que seu coração já suspeitava. Os vidros amplos do restaurante revelavam um cenário familiar. As mesas elegantemente postas, os clientes bem vestidos, o aroma sofisticado dos pratos sendo servidos. Era seu império, seu orgulho, mas naquele momento ele era apenas um estranho. Um mendigo faminto à porta de um lugar que, teoricamente, pertencia a ele. Respirou fundo. Ajustou o boné surrado na cabeça e caminhou com passos hesitantes até a entrada. O segurança, um homem robusto de terno preto, olhou-o com desprezo imediato. Ei, ei, ei! Ele ergueu a mão, barrando Leonardo antes mesmo que ele pisasse no tapete de entrada. Você não pode ficar aqui. Vai incomodar os clientes. Leonardo baixou a cabeça, sustentando seu disfarce. Por favor, só queria um pouco de comida, murmurou, sua voz rouca, forçando um tom mais fraco e suplicante. O segurança revirou os olhos, prestes a enxotá-lo de vez, quando uma voz feminina e arrogante cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Leonardo ergueu o olhar e viu Amanda. Linda como sempre, com seu vestido vermelho justo, maquiagem impecável, as unhas bem feitas segurando um copo de vinho branco. Ela lançou um olhar rápido para ele e fez uma careta de nojo imediato. Meu Deus, mas que coisa horrível! O que esse homem está fazendo na porta? O coração de Leonardo se apertou. Ele esperava aquilo, mas ouvir com seus próprios ouvidos era diferente. Ele estava pedindo comida, explicou o segurança. Amanda revirou os olhos, exasperada. E vocês ainda estão dando ouvidos?
Pelo amor de Deus, mandem ele embora. Esse tipo de gente fede e espanta os clientes. Leonardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Por mais que estivesse preparado para aquilo, nada poderia amortecer o impacto de ver a frieza nos olhos da mulher com quem ele planejava se casar. Por favor, eu só queria um prato de comida. Não estou pedindo dinheiro, insistiu. Apenas para testar até onde ela iria. Amanda soltou uma risada sarcástica. Você acha que estamos em um restaurante comunitário? Isso aqui é um estabelecimento de luxo, não um abrigo para vagabundos. Dor que atravessou o peito de Leonardo foi quase física, mas antes que o segurança pudesse agarrá-lo para expulsá-lo de vez, uma outra voz feminina surgiu, firme, mas gentil. Espere! Leonardo virou a cabeça e viu uma jovem garçonete se aproximando. Ela tinha longos cabelos castanhos presos em um coque desajeitado, olhos expressivos e um uniforme simples, mas impecável. Ele a reconheceu imediatamente. Clara, uma de suas funcionárias mais dedicadas. "O senhor está com fome?" perguntou ela, ignorando o olhar repreensivo de Amanda. Leonardo assentiu levemente. Sem hesitar, Clara se virou para o segurança. "Eu posso levar um prato para ele nos fundos. Não é justo mandar alguém embora com fome." Amanda arregalou os olhos. "Você só pode estar brincando. Esse mendigo imundo não tem que receber nada. Se ele quer comida, que vá trabalhar como todo mundo." Clara sustentou o olhar de Amanda sem piscar. "Com todo o respeito, senhorita Amanda, ninguém deveria ser tratado assim." Houve um silêncio tenso. Amanda parecia prestes a explodir de indignação. "Você está questionando o que eu disse?" Clara cruzou os braços, firme. "Estou dizendo que ele é um ser humano, assim como qualquer um aqui." Leonardo sentiu um aperto no peito. Havia tanta honestidade no olhar de Clara, tanta compaixão, tão diferente da frieza de Amanda. Amanda bufou impaciente. "Faça o que quiser, mas se esse sujeitinho não sumir daqui em 5 minutos, eu mesma chamo a polícia." E com isso, ela se virou e entrou de volta no restaurante, como se Leonardo não existisse. Clara suspirou e fez um gesto para que ele a seguisse. "Venha comigo, senhor." Leonardo a acompanhou até os fundos do restaurante, onde ela pegou um prato de comida e o serviu com delicadeza. "Pode comer aqui. Sei que não é o ideal, mas pelo menos é alguma coisa." Ele olhou para a jovem garçonete e pela primeira vez naquela noite sentiu algo diferente. Algo quente, sincero. "Obrigado. De verdade", murmurou ele, e naquele instante soube que tudo iria mudar. Leonardo segurou os talheres por um momento antes de começar a comer. Seu coração estava acelerado, mas não pelo medo ou pela raiva que sentira minutos antes. Agora era algo diferente, algo que ele não conseguia explicar. De imediato, Clara se afastou um pouco, respeitando seu espaço, mas ele percebeu que ela o observava com um olhar gentil, sem julgamento, sem repulsa, apenas compaixão genuína. Enquanto mastigava a primeira garfada da comida quente, um turbilhão de emoções tomou conta de sua mente. Ele não esperava se sentir tão tocado por aquele gesto. Durante toda a sua vida, viu tantas pessoas ricas e poderosas tratando os menos afortunados como se fossem invisíveis, como Amanda acabara de fazer. Mas Clara, ela era diferente. Aquela bondade, aquela determinação em ajudá-lo. De repente, um fragmento do passado veio à tona, como um raio atravessando sua mente. Ele já conhecia aquele olhar. Leonardo fechou os olhos por um instante e foi transportado de volta à sua infância. Ele tinha apenas 8 anos e sua vida era dura. Vivia nas ruas, sem casa, sem comida, sem ninguém para cuidar dele.
Passava os dias revirando lixeiras, implorando por sobras nos restaurantes, sentindo a fome queimar seu estômago como fogo. Lembrava-se daquela tarde específica como se fosse ontem. O sol brilhava forte, mas ele tremia de frio e fraqueza. Caminhava sem rumo quando viu uma família almoçando em um restaurante ao ar livre. A menina, que parecia ter sua idade, comia com um sorriso inocente. O cheiro da comida fez seu estômago roncar tão alto que ele sentiu vergonha. Ele não pediu nada. Apenas ficou ali, observando de longe, desejando, sonhando com um prato cheio. E então, algo inesperado aconteceu. A menina olhou diretamente para ele. Seus olhos eram grandes e brilhantes, cheios de ternura. Sem hesitar, ela pegou seu prato e se levantou. Os pais dela a chamaram confusos, mas ela ignorou. Caminhou até Leonardo e, sem dizer nada, estendeu-lhe o prato. Aqui, você está com fome, né? Pode comer. Ele ficou sem reação. Nunca em toda a sua vida alguém havia feito algo assim por ele. Os pais dela ficaram em choque com a atitude da filha, mas, ao verem a cena, não a impediram. Pelo contrário, seus olhos se encheram de emoção. Como é seu nome, garotinho? Perguntou o pai dela. Leonardo, respondeu com a voz fraca. A mãe da menina trocou um olhar com o marido e, naquele mesmo dia, decidiram ajudá-lo. Não podiam adotá-lo, mas passaram a levar cestas básicas para ele, sempre garantindo que tivesse o que comer. A menina e ele se tornaram amigos. Mas o tempo passou. A vida os separou. E agora, olhando para Clara, vendo aqueles olhos, aquele rosto, o choque atravessou o corpo de Leonardo como um raio. Era ela, a mesma menina. A mesma bondade, o destino havia os reunido novamente. Seu coração disparou. O que isso significava? Como ele não percebeu antes? Como a vida podia ser tão misteriosa e perfeita ao mesmo tempo? Clara notou a mudança em seu semblante e franziu as sobrancelhas, preocupada. O senhor está bem? Leonardo respirou fundo. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ele não podia contar a verdade naquele momento. Não ainda. Sim, só lembrei de algo importante. Clara sorriu de leve, sem desconfiar de nada. Fico feliz que esteja comendo. Leonardo olhou para ela, ainda tentando processar tudo. O destino havia lhe mostrado quem realmente merecia seu amor. Leonardo continuava comendo, mas sua mente estava longe dali. O rosto de Clara o transportava para um passado que ele havia trancado no fundo da memória, um passado de fome, frio e solidão. Agora, todas as lembranças voltavam com força total. Como uma onda avassaladora, ele se lembrou de sua mãe, uma mulher frágil, de olhar cansado, marcada pelo sofrimento da vida. Nunca conheceu seu pai, e sua mãe fazia o impossível para garantir que ele tivesse pelo menos um pouco de comida. Mas a saúde dela sempre foi delicada. Ele se recordava das noites em que ela tossia sem parar, o corpo magro tremendo de febre. Ele era só uma criança, mas entendia o suficiente para saber que ela precisava de remédios que não podiam pagar. Foi então que a família de Clara entrou em sua vida como um milagre. Os pais dela não apenas lhe deram comida, mas também começaram a ajudar sua mãe. Compravam os remédios que ela precisava, levavam cobertores nos dias mais frios e, sempre que podiam, passavam na casa simples onde ele morava para ver como estavam. Ele nunca esqueceu disso, nunca poderia esquecer, mas havia algo ainda mais significativo que fizeram por ele. Leonardo sempre teve o desejo de estudar. Sempre olhava as crianças indo para a escola com mochilas coloridas, rindo e correndo enquanto ele vagava pelas ruas, à procura de sobras de comida. Ele queria aprender a ler, a escrever, queria um futuro melhor, mas sua mãe, apesar de todo o amor que tinha por ele, não sabia nem mesmo assinar o próprio nome. E não havia dinheiro para colocá-lo em uma escola.
Foi então que Clara, com toda a pureza de uma criança, decidiu mudar a vida dele. Pai, por que o Leonardo não pode estudar comigo? Perguntou ela certa vez, enquanto segurava a mão do garotinho sujo e desnutrido ao seu lado. O pai dela olhou para a esposa surpreso. Filha, é complicado. As escolas exigem matrículas, documentos Mas Clara insistiu. Isso é injusto. Ele quer estudar, ele quer aprender. Podemos ajudar, não podemos? O pai dela suspirou e a mãe sorriu com ternura. E, naquele dia, tomaram uma decisão. Com um pouco de esforço e muitos pedidos à diretoria da escola local, conseguiram inscrever Leonardo. Ele nunca se esqueceu da emoção de segurar um lápis, pela primeira vez, de escrever seu próprio nome, de aprender a ler as primeiras palavras e tudo isso, graças a Clara. Ele olhou para ela agora, adulta, diante dele, sem saber que o homem a quem estava ajudando, mais uma vez, era o mesmo menino de anos atrás. O destino estava lhe mostrando algo grandioso. Amanda o desprezou sem hesitar, revelando sua verdadeira face. Enquanto isso, Clara, que nem sequer o reconhecia, ainda possuía o mesmo coração puro e generoso de antes. Leonardo sentiu um nó na garganta. Como nunca havia percebido isso antes. Como a vida havia os afastado por tantos anos apenas para uni-los novamente em um momento tão crucial. Seu peito se encheu de gratidão, mas também de uma certeza. Ele não podia deixar que Clara saísse de sua vida novamente. E, mais do que isso, Amanda precisava saber que seu teste havia acabado e que ela falhou miseravelmente. Leonardo dirigia para casa naquela noite com o peito carregado de sentimentos conflitantes. Raiva, decepção, nostalgia e um calor estranho no coração toda vez que pensava em Clara. Ele mal conseguia acreditar em tudo o que havia acontecido. Amanda, sua noiva, a mulher que ele pensava amar, revelou-se fria e cruel. E em contraste, Clara, ela não apenas o ajudou sem saber quem ele era, mas também reacendeu nele memórias que ele havia enterrado no tempo. Mas antes de qualquer coisa, havia um assunto que precisava ser resolvido imediatamente. Amanda. Assim que entrou no apartamento luxuoso que dividia com ela, encontrou-a sentada no sofá com uma taça de vinho na mão, as pernas cruzadas, assistindo algo no celular. Ela nem olhou para ele quando entrou. Leonardo fechou a porta com força. Precisamos conversar. Ela ergueu os olhos e franziu a testa. O que foi agora? Leonardo respirou fundo. Hoje fui até o restaurante disfarçado, como um mendigo. Amanda riu com desdém. O quê? Você só pode estar brincando. Eu queria te testar, Amanda. Queria ver como você me trataria se eu não fosse rico. A expressão dela mudou. Você fez o quê? Leonardo cruzou os braços. E agora eu sei a verdade. Eu vi o nojo nos seus olhos. Vi você me tratando como lixo. E mais do que isso, ouvi você dizer que nunca ficaria comigo se eu não tivesse dinheiro. A taça de vinho na mão dela tremia. Amanda se levantou abruptamente, furiosa. Você armou uma cilada para mim? Como você ousa? Eu quis ter certeza. E agora tenho. Você não me ama, nunca me amou. Só queria status e dinheiro. O silêncio pairou no ar por alguns segundos. Então, Amanda soltou uma risada sarcástica. E daí? Você acha que vai encontrar alguém melhor que eu? Eu nunca amei você mesmo. Mas, convenhamos, você também nunca me amou. Só gostava de exibir uma mulher linda ao seu lado. Era tudo um jogo, Léo. A frieza na voz dela fez o coração dele apertar. Amanda pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Sabe de uma coisa? Eu já estava de saco cheio disso tudo. Vou embora. Você não vale a pena sem o seu dinheiro e sua posição. Divirta-se sozinho. E, sem olhar para trás, ela saiu, batendo a porta com força. Leonardo soltou um longo suspiro. Não sentia tristeza, sentia alívio. Amanda era um capítulo encerrado. Mas agora,
Como contar a verdade para Clara? Nos dias seguintes, Leonardo manteve seu disfarce. Ele sabia que precisava contar a verdade para Clara, mas algo dentro dele o impedia. Queria entender melhor aquela mulher, queria sentir mais de perto a bondade dela. E, então, toda vez que ela o via perto do restaurante, levava um prato de comida para os fundos. Aqui está, senhor. Ainda não sei seu nome. Leonardo sorriu levemente e inventou um nome qualquer. Pode me chamar de Léo. Clara sorriu. É um bom nome. Os dias foram passando e os encontros entre eles se tornaram mais do que apenas um ato de caridade. Eles começaram a conversar. No começo, Leonardo falava pouco, mas Clara era naturalmente extrovertida. Sabe, Léo, você me lembra alguém. O coração dele acelerou. Lembro. Quem? Ela suspirou, apoiando-se na parede dos fundos do restaurante. Um amigo da minha infância, alguém que eu nunca esqueci. Leonardo engoliu em seco. Ah, é? Me conta sobre ele. Ela sorriu nostálgica. Ele era um garotinho pobre que morava na rua. Eu o conheci quando era criança. Ele tinha um olhar triste, mas ao mesmo tempo era tão esperto, tão cheio de vontade de viver. Eu pedi para meus pais ajudarem ele. Leonardo sentiu um nó na garganta, mas permaneceu em silêncio. Eles ajudaram a mãe dele, conseguiram colocá-lo na escola e nós nos tornamos amigos. Só que um dia ele desapareceu. Nunca mais o vi. Ele sentiu um aperto no peito. Você sente falta dele? Clara sorriu. Muita. Sempre me perguntei o que aconteceu com ele, se ele conseguiu realizar seus sonhos. Leonardo sentiu um misto de emoção e nervosismo. E se ele aparecesse agora? Ela riu. Ah, eu daria um abraço apertado nele e diria: eu sabia que você ia conseguir. Leonardo riu, mas seus olhos estavam marejados. E se ele fosse alguém inesperado? Alguém que você nunca imaginaria? Clara franziu a testa. Tipo você. Ele segurou a respiração por um momento. Talvez. Ela o olhou de cima a baixo e riu. Bom, se fosse você, seria engraçado. Um mendigo que na verdade era meu amigo de infância. Parece coisa de novela. Leonardo soltou uma gargalhada junto com ela. Ela olhou para ele e de repente suspirou. A verdade é que eu só queria saber se ele está bem, se conseguiu sair daquela vida. Isso já me faria feliz. O coração de Leonardo se apertou. Agora, mais do que nunca, sabia que precisava contar a verdade. Mas como ela reagiria? Leonardo sentiu o coração pesado. Olhava para Clara e sabia que não podia mais continuar com aquela mentira. Cada vez que a via sorrir, cada vez que ela o tratava com aquele carinho genuíno, ele se sentia pior por esconder a verdade. Mas, mais do que isso, ele percebeu algo ainda mais profundo. Ele estava apaixonado por Clara. Talvez sempre estivesse. Desde aquele dia, quando eram crianças, quando ela lhe estendeu o prato de comida sem hesitar. Desde o momento em que o olhou nos olhos, sem enxergar nele um mendigo, mas sim um ser humano. Ela era a mulher que ele sempre admirou, aquela que ele queria para sua vida, e ele não podia mais esconder a verdade. Naquela noite, Leonardo tomou sua decisão. No dia seguinte, iria ao restaurante como ele mesmo, o verdadeiro Leonardo. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou rápido pelo restaurante. O dono vem hoje. Os funcionários estavam em polvorosa. O gerente pediu que todos se certificassem de que tudo estivesse impecável. As mesas foram reorganizadas, os talheres reluzentes e a cozinha trabalhava a todo vapor para garantir que qualquer prato pedido saísse perfeito. E como Clara era uma das melhores funcionárias, o gerente fez um pedido especial. Clara, você vai atender o Sr. Leonardo pessoalmente. Ela arregalou os olhos. O quê? Eu? Sim, você é a garçonete mais educada e eficiente. Queremos causar uma boa impressão. Clara engoliu em seco. Nunca tinha visto o dono antes, apenas ouvira. História sobre ele.
Diziam que era um homem de negócios sério, dono de uma rede de restaurantes de sucesso. Respirou fundo, ajeitou o uniforme e se preparou. Mas nada, absolutamente nada, poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Quando Leonardo entrou no restaurante, Clara foi até a mesa indicada pelo gerente, segurando o bloco de anotações. Mas assim que olhou para ele, seu coração congelou, seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou presa na garganta. Era ele, o mendigo, o homem a quem ela havia alimentado por dias. Ele estava ali, diante dela, vestido com um terno impecável, com um relógio de luxo no pulso e um olhar intenso que a fez estremecer. Leonardo sorriu e com um tom suave disse: "Oi, Clara." Ela sentiu o chão sumir. Sua mente gritava perguntas, seu corpo estava paralisado. Não pode ser. Isso é algum tipo de brincadeira? Senhor, Leonardo? A voz dela saiu trêmula. Sim, mas também sou o Léo que você ajudou. O mundo girava ao redor dela. Não. Clara balançou a cabeça, tentando encontrar sentido naquilo. Senta aqui comigo, quero conversar. Ela piscou, ainda em choque, e rapidamente balançou a cabeça. Eu não posso. Estou trabalhando. Leonardo sabia que ela não aceitaria assim tão fácil. Então venha até o escritório. O gerente pode permitir. É importante. Ela hesitou, mas seu coração dizia que precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Com as mãos suando frio, seguiu Leonardo até o escritório. Assim que a porta se fechou, Clara cruzou os braços, olhando para ele como se esperasse uma explicação que fizesse sentido. O que está acontecendo? Como você pode ser o mendigo que eu ajudei e ao mesmo tempo o dono desse restaurante? Leonardo suspirou e passou a mão pelos cabelos. Clara, tudo foi um teste. Eu quis saber quem realmente estava ao meu lado, por quem eu sou e não pelo que eu tenho. Ela arregalou os olhos. Teste? Sim, minha noiva, ou melhor, ex-noiva, me mostrou sua verdadeira face quando me viu como um mendigo. Ela me desprezou, me humilhou. Enquanto você... Ele se aproximou um pouco, olhando dentro dos olhos dela. Você foi a única que olhou para mim como um ser humano. Você me ajudou sem saber quem eu sou. Isso me fez lembrar de algo que aconteceu anos atrás. Clara ficou em silêncio, sentindo uma onda de emoções dentro de si. Leonardo respirou fundo e então disse as palavras que mudariam tudo. Clara, eu sou aquele garotinho que você ajudou quando era criança. Ela arregalou ainda mais os olhos. O quê? Sim, você e seus pais mudaram a minha vida. Vocês me deram comida, ajudaram minha mãe doente, me colocaram na escola. Foi por causa de vocês que eu tive a chance de estudar e construir tudo isso. Clara sentiu as lágrimas se acumularem. Nos olhos, meu Deus, ela colocou a mão na boca, atônita. Então, você conseguiu. Você venceu. Leonardo riu baixinho. E você estava certa. Eu prometi para mim mesmo que faria tudo valer a pena. E agora, depois de tantos anos, o destino nos reuniu de novo. Clara não aguentou. As lágrimas caíram pelo seu rosto. Eu nunca te esqueci, Leonardo. Eu sempre me perguntava onde você estava, se estava bem. Ele sorriu, pegou um guardanapo da mesa e entregou a ela. E agora você sabe. Estou aqui, na sua frente. Clara riu em meio às lágrimas, pegando o guardanapo e enxugando os olhos. Então, quer dizer que passei todos esses dias alimentando o dono da rede de restaurantes? Leonardo deu uma gargalhada. Parece que sim. Me deu comida de graça no meu próprio restaurante. Isso quer dizer que eu deveria te dar um aumento? Ela revirou os olhos rindo. Você é um idiota. Talvez, mas um idiota que está muito... feliz de ter reencontrado você. Eles se olharam por alguns segundos e o silêncio que se seguiu estava carregado de algo novo. Algo que não precisava ser dito em palavras.
Leonardo, então, sorriu de lado e brincou. Então, quer jantar comigo? Agora que sabe que eu não sou mendigo, acho que posso te convidar oficialmente. Clara riu, ainda enxugando os olhos. Eu adoraria, mas só se for por sua conta. Sempre eles riram juntos, mas no fundo sabiam que aquele jantar seria o começo de algo muito maior. Quando saíram do escritório, Clara e Leonardo estavam rindo como duas crianças. Pareciam ter voltado no tempo, como se nunca tivessem se separado. Então, você quer me dizer que aquele cachorro maluco da rua que nos perseguia quando éramos crianças nunca te mordeu? Clara perguntou segurando o riso. Nunca! Eu era rápido demais. Você que sempre ficava para trás gritando. Mentira! Você me empurrava e corria! Leonardo soltou uma gargalhada alta e Clara deu um tapa leve no braço dele. Os funcionários do restaurante e o gerente pararam para olhar. O dono, que todos achavam ser um homem sério e reservado, estava ali, brincando e rindo com a garçonete. O gerente se aproximou, confuso. Senhor Leonardo, está tudo bem? Leonardo sorriu. Claro que sim. Na verdade, quero que traga um jantar. Especial para mim e minha grande amiga de anos, Clara. O gerente piscou, ainda tentando processar aquela cena. Ah, amiga? Sim, fazemos parte da mesma história, só que eu demorei um pouco para reencontrá-la. Agora, por favor, nos traga o melhor prato da casa. Ah, sim, claro. Com licença. Os outros funcionários trocavam olhares curiosos, tentando entender como Clara conhecia o dono daquele jeito. Ela apenas sorriu e se sentou à mesa com Leonardo. Enquanto jantavam, as lembranças da infância continuavam surgindo. Você se lembra do dia em que tentei fazer um bolo para a sua mãe? Clara perguntou segurando o riso. Leonardo arregalou os olhos. Como esquecer? Você colocou sal no lugar do açúcar? Minha mãe tentou disfarçar, mas quando mordeu, fez uma careta tão engraçada que eu quase chorei de tanto rir. Os dois riram alto, chamando a atenção de alguns clientes ao redor. Mas foi uma das coisas mais lindas que alguém já fez por mim. Você era uma criança de coração gigante. Clara sorriu, mas seu olhar se suavizou. E sua mãe? Como ela? Está? O sorriso de Leonardo se desfez um pouco. Ele respirou fundo antes de responder. Ela se foi. Há alguns anos, o silêncio caiu sobre a mesa. Clara colocou a mão sobre a dele, apertando levemente. Sinto muito, Leonardo. Eu gostava tanto dela. Ele sorriu com tristeza. Ela sempre falava de você e dos seus pais. Dizia que nunca esqueceria o que vocês fizeram por nós. Eu queria que ela estivesse aqui para ver onde cheguei, para ver que tudo valeu a pena. Clara apertou ainda mais sua mão. Ela sabia, Léo. Tenho certeza de que sabia que você seria alguém incrível. E ela teria muito orgulho de você. Leonardo olhou para Clara e sentiu seu coração se aquecer. Ela sempre soube o que dizer para confortá-lo. Depois de um momento de silêncio respeitoso, Clara sorriu novamente. Falando nos meus pais, por que você não vai vê-los? Eles ainda moram na mesma casa. Leonardo piscou, surpreso. Sério? Você acha que eles vão se lembrar de mim? Talvez não à primeira vista, mas eu conto tudo. Vem comigo. Depois do jantar, Clara e Leonardo pegaram o carro e foram até a casa onde ela cresceu. Era uma casa simples, mas acolhedora, com um pequeno jardim na frente. Quando chegaram, a mãe de Clara abriu a porta e sorriu ao ver a filha. Filha, que surpresa! E oi, mãe. Pai está em casa? Está assistindo TV. Mas quem é esse jovem? Ela perguntou, olhando para Leonardo. O pai de Clara apareceu na porta nesse momento, limpando as mãos em um pano. Boa noite, filha. E quem é o rapaz? Clara segurou o braço de Leonardo e sorriu. Vocês não o reconhecem? Olhem bem para ele. Os pais de Clara franziram a testa, analisando-o. Leonardo sentiu o coração acelerar. Foi então que Clara disse: Mãe, pai, esse é o Leonardo, o menino que vocês ajudaram anos atrás.
O silêncio tomou conta do ambiente. Os olhos da mãe de Clara se arregalaram. O pai de Clara abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não, pode ser. A mãe de Clara sussurrou, levando a mão à boca. Leonardo? O nosso pequeno Léo? O pai exclamou incrédulo. Leonardo sorriu emocionado. Sim, sou eu. Cresci um pouco, né? A mãe de Clara não conseguiu segurar as lágrimas. Ela deu um passo à frente e o abraçou forte, como se ele ainda fosse o garotinho que costumava entrar naquela casa com fome e receio. Meu Deus, você está tão diferente. Mas aqueles olhos, o pai de Clara também se aproximou e o abraçou com força. Meu rapaz, que orgulho de ver onde você chegou. Leonardo sentiu o peito se apertar. Aquela era a família que um dia lhe estendeu a mão quando ninguém mais se importava. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui hoje. A mãe de Clara tocou o rosto dele, ainda chocada. Você foi forte, meu filho. Você mereceu cada conquista. Mas nunca esqueça, nós nunca te esquecemos. Sempre rezamos para que você estivesse bem. Leonardo não segurou as lágrimas. Clara, ao lado, também chorava, mas sorria. Aquele reencontro não era apenas um momento bonito. Era um laço que nunca tinha sido rompido, apenas adormecido pelo tempo. E agora, finalmente, o destino os reunia novamente. Os dias passaram e Leonardo não conseguia tirar Clara da cabeça. O reencontro com seus pais, a maneira como ela continuava, sendo a mulher generosa e cheia de luz que sempre foi. Tudo aquilo fez com que ele tivesse certeza de uma coisa. Ele queria Clara ao seu lado, mas não apenas em sua vida pessoal. Ele via nela uma mulher forte, inteligente e extremamente dedicada. Por isso, tomou uma decisão. Naquela tarde, Clara estava atendendo algumas mesas quando o gerente se aproximou, parecendo nervoso. Clara, o senhor Leonardo quer falar com você no escritório. Ela franziu a testa. No escritório? Mas por quê? Eu fiz algo errado? O gerente deu de ombros. Não sei, ele só pediu para chamá-la. Clara sentiu um frio na barriga. Ela limpou as mãos no avental, respirou fundo e subiu até o escritório de Leonardo. Quando abriu a porta, encontrou-o sentado em sua grande mesa com um sorriso misterioso no rosto. Oi, Clara. Fique à vontade. O que está acontecendo? Ela perguntou, cruzando os braços. Leonardo se levantou, caminhando até ela. Quero te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Ela arqueou uma sobrancelha desconfiada. Quero que você trabalhe comigo no meu escritório. Quero que seja minha assessora, alguém de confiança para me ajudar a administrar minhas empresas. Clara arregalou os olhos. O quê? Você quer que eu saia do restaurante para trabalhar diretamente com você? Exatamente. Você sempre foi dedicada, sempre teve um coração enorme e, além disso, confio em você mais do que em qualquer outra pessoa. O que me diz? Clara ficou sem palavras por alguns segundos. Eu não sei o que dizer. É uma oportunidade incrível, mas será que eu dou conta? Eu nunca trabalhei em um escritório desse nível. Leonardo segurou suas mãos. Clara, se tem alguém que pode dar conta, essa pessoa é você. E além disso, eu quero você perto de mim. Não apenas como funcionária, mas porque gosto de ter você por perto. Clara sentiu seu coração disparar. O jeito que ele olhava para ela, a maneira como segurava suas mãos. Algo dentro dela dizia que aquilo não era apenas uma oferta de emprego. Era o começo de algo muito maior. Ela respirou fundo e sorriu. Então, quando começo, trabalhar ao lado de Leonardo foi uma experiência completamente nova para Clara. Ele a ensinou tudo com paciência e dedicação. E logo ela se tornou indispensável em sua rotina. Passavam muito tempo juntos,
Compartilhavam almoços, viajavam a trabalho, discutiam ideias para a empresa e, aos poucos, aquela amizade cheia de carinho e cumplicidade se transformou em algo mais. Os olhares demorados, os toques sutis, as risadas espontâneas, até que uma noite tudo mudou. Leonardo e Clara haviam trabalhado até tarde no escritório. Estavam sozinhos, organizando papéis, quando de repente a luz caiu. Ótimo! Clara resmungou. Agora ficamos presos no escuro. Leonardo riu. Calma, já devem estar resolvendo isso. Clara pegou o celular e ligou a lanterna. A luz fraca iluminou o rosto de Leonardo e ela percebeu como ele a olhava. O que foi? Ela perguntou nervosa. Nada. Só estava pensando em como a vida nos trouxe de volta um para o outro. Clara sorriu. É engraçado, não é? Tantos anos sem notícias e de repente estamos aqui. Leonardo se aproximou devagar. Clara, tem algo que eu quero fazer há muito tempo. O coração dela acelerou. O quê? Ele não respondeu com palavras. Apenas ergueu uma mão, tocando suavemente seu rosto, e inclinou-se para beijá-la. O beijo foi suave no início, um toque tímido e delicado, como se estivessem testando a realidade daquele momento. Mas então, Clara correspondeu, e o beijo se aprofundou, cheio de emoção, desejo e carinho. Era como se todas as palavras não ditas estivessem sendo transmitidas naquele beijo. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, sorrindo um para o outro. Isso significa que estamos namorando. Agora? Clara brincou, tentando aliviar a tensão. Leonardo riu. Bom, se significa que posso te beijar sempre que quiser. Então sim, ela sorriu, mordendo o lábio. Então acho que quero namorar você. Leonardo segurou sua mão e a puxou para mais perto. E eu quero você na minha vida para sempre. Depois daquele dia, Leonardo e Clara se tornaram inseparáveis. Havia momentos intensos de romance. Passeios de barco ao pôr do sol, onde ele a segurava pela cintura e sussurrava que ela era a melhor coisa que já havia acontecido em sua vida. Noites de filmes no apartamento de Leonardo, onde ela sempre pegava no sono antes do final, e ele a cobria com um cobertor, beijando sua testa, dançando na sala sem música, apenas porque sentiam vontade, mas também havia momentos engraçados, como quando Clara tentou cozinhar para ele e quase incendiou a cozinha. É melhor eu continuar te levando para jantar fora, né? Leonardo brincou, segurando o extintor. Ou quando viajaram juntos pela primeira vez e Clara esqueceu a mala no aeroporto. Juro que achei que você ia me deixar aqui sem roupas. Ela reclamou, e ele apenas riu, a puxando para um abraço e momentos únicos que mostravam o quanto se amavam. Como quando, num dia chuvoso, Clara apareceu no escritório de surpresa, trazendo sopa e um cobertor para Leonardo, que estava resfriado. Você é um anjo, ele disse, segurando sua mão. Não sou, só amo você. Ou quando Leonardo a levou para visitar o túmulo de sua mãe e disse, se ela estivesse viva, tenho certeza de que te amaria. E Clara, emocionada, segurou sua mão com força, mostrando que sempre estaria ali para ele. Os dois sabiam que estavam vivendo algo especial, algo que o destino havia planejado há muito tempo. E a cada dia que passava, o amor entre eles só crescia mais. Os meses passaram e a vida de Leonardo e Clara parecia um conto de fadas. O amor entre eles crescia mais a cada dia, e Leonardo tinha certeza absoluta de que Clara era a mulher da sua vida. Ele queria retribuir tudo o que ela e sua família fizeram por ele no passado. Eles lhe deram apoio, amor e oportunidades quando ele mais precisou, e agora era sua vez de fazer algo por eles. Ele planejou tudo em segredo. Certa manhã, Leonardo levou Clara para um passeio. Onde estamos indo? Ela perguntou curiosa. Você vai ver,
ele disse com um sorriso misterioso. Eles dirigiram até um bairro lindo e tranquilo, com casas espaçosas e um jardim impecável. Quando chegaram a uma casa nova, moderna e elegante, Leonardo parou o carro. "O que estamos fazendo aqui?" Clara perguntou, saindo do veículo. Ele pegou uma chave do bolso e a entregou a ela. "Quero que você abra a porta." Clara franziu a testa, confusa, mas fez o que ele pediu. Assim que abriu a porta, ficou sem palavras. O interior da casa era impecável, com uma decoração aconchegante, móveis novos e um aroma agradável de lar. Na sala de estar, os pais de Clara estavam parados, olhando ao redor com lágrimas nos olhos. "Mãe, pai, o que está acontecendo?" O pai de Clara limpou os olhos e sorriu. "Filha, essa casa é nossa." Clara arregalou os olhos e olhou para Leonardo, incrédula. "O quê?" "Eu quis dar essa casa para seus pais. Eles me ajudaram quando eu não tinha nada, quando ninguém mais se importava. Agora eu quero que eles tenham conforto, segurança e tudo de melhor." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. "Leonardo, isso é muito. Nós não podemos aceitar." A mãe de Clara concordou. "É muita coisa, meu filho. Você já fez tanto." Leonardo sorriu, segurando as mãos deles. "Por favor, aceitem. Isso não é um pagamento, é uma gratidão. Sem vocês, eu não estaria aqui. Eu devo tudo a vocês." O pai de Clara respirou fundo, emocionado, e colocou a mão no ombro de Leonardo. "Se essa casa é um presente vindo do seu coração, então aceitaremos com gratidão." Clara chorava de emoção e Leonardo a puxou para um abraço apertado. "Eu te amo. Clara, você e sua família são tudo para mim." Leonardo percebeu que aquele era o momento perfeito para o que ele vinha planejando há semanas. Ele se afastou um pouco, olhou nos olhos de Clara e segurou suas mãos. "Tem mais uma coisa que eu quero fazer." Antes que Clara pudesse perguntar o que era, ele se ajoelhou diante dela. O tempo pareceu parar. Os pais de Clara prenderam a respiração. Clara levou as mãos à boca, completamente surpresa. Leonardo sorriu e tirou uma caixinha de veludo do bolso, abrindo-a para revelar um anel deslumbrante. "Clara, desde o dia em que você dividiu seu almoço comigo quando éramos crianças, eu soube que você era especial. Você me deu amor, esperança e amizade. Você me mostrou que a bondade existe no mundo. E agora, você me mostrou o que é o verdadeiro amor." Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. "Leonardo, você é a mulher da minha vida. Eu quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero rir com você, cuidar de você e viver cada momento ao seu lado. Clara, você aceita se casar comigo?" O silêncio durou apenas 1 segundo, mas para Leonardo pareceu uma eternidade, até que Clara, com um sorriso lindo e lágrimas caindo pelo rosto, disse: "Sim, sim, eu aceito." Leonardo se levantou rapidamente e a abraçou com força, girando-a no ar. Os pais de Clara aplaudiram e se emocionaram. Ele colocou o anel no dedo dela e, sem esperar mais, beijou-a com amor e paixão, enquanto o sol brilhava no céu, abençoando aquele momento. O casamento foi simplesmente inesquecível. Foi realizado ao ar livre, em um lindo jardim decorado com flores brancas. Clara entrou deslumbrante, em um vestido de renda que parecia ter sido feito para ela. Leonardo, ao vê-la caminhar pelo corredor, sentiu seu coração disparar como nunca antes. "Você está maravilhosa." Ele sussurrou quando ela chegou ao altar. Ela sorriu. "E você é o homem da minha vida." Os votos foram emocionantes. Clara prometeu estar ao lado de Leonardo em todas as suas jornadas, enquanto ele jurou protegê-la e amá-la para sempre. Quando o padre anunciou que eles podiam se beijar, Leonardo segurou o rosto de Clara com ternura e a beijou diante de todos, selando seu amor eterno. A festa foi uma celebração de felicidade e alegria. Os pais de Clara dançaram emocionados e os amigos
De Leonardo brindaram ao casal. Eles riram, se divertiram e dançaram a noite inteira. Depois da lua de mel, em um destino paradisíaco, Clara e Leonardo começaram uma nova fase de suas vidas. Eles eram mais do que marido e mulher. Eram melhores amigos, companheiros de jornada, almas gêmeas que o destino fez questão de unir. Um dia, enquanto assistiam ao pôr do sol na varanda da nova casa que Leonardo construiu para eles, Clara encostou a cabeça no ombro dele e suspirou. Você acha que sua mãe está orgulhosa de você? Leonardo sorriu, segurando a mão dela. Eu tenho certeza que sim. E tenho certeza de que ela teria te amado tanto quanto eu te amo. Clara sorriu, fechando os olhos. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas aproveitando o momento, porque, afinal, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para acontecer. E eles eram a prova viva disso.